Anete Silva, Miguel Carlos, muito bem-vindos a esta série de conversas, uma coleção para amanhã, Eixo Atlântico 2023, a terceira série. Estamos em direto com Luanda para esta nossa conversa sobre a vossa atividade em dança contemporânea e, portanto, há uma companhia de dança. Há atividade na internet, há atividade na televisão. Vocês estão presentes em toda a parte. Diz-se que a dança contemporânea tem algumas dificuldades em Angola, mas parece que não, ou é verdade? Primeiro, obrigada e olá a todos e a vocês também que nos ouvem a essa hora. Nós agradecemos primeiro o convite para cá estar e podermos falar, enfim, sobre o nosso trabalho, numa plataforma também que de alguma forma acaba sempre dando essa visibilidade a artistas independentes. E nós já sabemos, sim, das dificuldades e tudo, mas continuamos aqui a trabalhar e é bom, tipo, podermos ser vistos, né? E a falar das possibilidades, não é? Essa é que é a parte interessante. Exatamente. Mas qual foi a sua pergunta agora? A pergunta é, qual é que é o projeto nuclear neste momento? O que é que vos ocupa mais tempo? Tenho a impressão que a plataforma Kijingo vos ocupa muito tempo. Querem falar um pouco sobre isso? Sim, mas na verdade o que nos ocupa um pouco mais o tempo neste momento é mesmo a companhia de dança, a Palácio, porque é tempo integral. A Kijingo é, no caso, um projeto e é pontual e tem o objetivo de ser anual. Então, vamos falar da Palácio. Exatamente. Melhor falarmos sobre a Palácio porque nos ocupa muito tempo. Mas o Miguel vai falar melhor sobre ela. Então, obrigado mais uma vez. Eu sou o Miguel. A Net já falou aqui. A Palácio surgiu quando eu vim da África do Sul, eu me formei na África do Sul e eu vim para Angola e na altura não havia muitas companhias de dança. Então, senti essa necessidade de criar ou fundar uma companhia de dança contemporânea para ter mais espetáculos de dança cá no nosso país. Então falei com a Net e aí surgiu a Palácio. Criei a Palácio, tivemos o nosso primeiro espetáculo dia 24 de novembro de 2018. Trabalhamos com alguns bailarinos e agora estamos nisso, estamos a formar bailarinos e a criar espetáculos para o público aqui em Angola poder ver um bocadinho daquilo que é a dança contemporânea, para poder entender um bocadinho as linguagens diferentes que existem com coreógrafos diferentes, para poder entender as histórias, sensibilizá-los de que a dança é importante na vida de muita gente e ajuda mesmo as pessoas, não só quem dança, mas quem assiste também. Então é um bocadinho este o objetivo da Palácio e, claramente, formar os bailarinos, porque aqui em Angola nós não temos universidades e nem muitas escolas que têm a dança como modalidade. Então o objetivo era formar estes bailarinos, visto que nós somos bailarinos e coreógrafos formados. Queríamos então poder passar a mensagem, né? E a informação toda às próximas gerações. Miguel, Eu queria só... Sim, claro. Queria só acrescentar que um dos grandes objetivos da Palácio também, enquanto companhia de dança contemporânea em Angola, é podermos sempre trazer, dentro daquelas que são as nossas ações e os nossos espetáculos, o contexto do país. Então, mais do que buscar coisas de fora, é podermos trazer realmente esse aspecto da contemporaneidade exatamente, para os espetáculos. Então, podermos falar sobre situações atuais, sobre situações que são muito presentes em Angola e em África de uma forma geral, trazermos os artistas, as músicas, enfim, e podermos estar a contar as nossas próprias histórias, criarmos as nossas próprias narrativas. Anete, deixa-me interromper precisamente porque essa parte parece-me fundamental, que é a definição de contemporaneidade. Como é que vocês procuram defini-la, ou seja, o que é isso de ser angolano no presente, seja em Luanda, seja no resto do país e na relação com o resto do mundo, não é? Não só a África, mas todo o resto do mundo. O que é que significa ser angolano hoje? Eu acho essa pergunta um pouco complicada e um pouco mais profunda, se calhar, do que eu vou conseguir aqui tipo, trazer uma resposta. E eu não acredito também que a resposta que eu vou tipo, trazer agora seja uma resposta fechada. Não precisa ser uma resposta definitiva. Como é que transportam essa ideia para o vosso trabalho?
Exato. Eu acho que neste momento, pelo menos em relação, porque nós os dois somos coreógrafos, enfim, e nós os dois trabalhamos com os miúdos, enfim, nós falamos miúdos, mas com os bailarinos da companhia. Eu acho que para mim, ser angolano hoje é muito sobre estarmos conscientes daqueles que são os nossos lugares. E os nossos lugares, independente de se nós somos empresários, se nós somos bailarinos, se nós somos, enfim, não importa, mas estarmos conscientes de quais são os nossos lugares aqui e se nós não estivermos, de alguma forma, satisfeitos com esses lugares, tentarmos criar novas realidades. Então, e se calhar é sobre isso que eu vejo que a companhia Palassa trabalha muito, que é sobre podermos trazer o que está a acontecer, o que é atual, mas de alguma forma transformar e trazer a possibilidade de uma nova narrativa, de uma escrita que seja ou que esteja mais dentro daquilo que nós acreditamos que pode ser o Angola hoje, tipo o país, né? Hoje. Eu dou essa resposta. O meu também não foge muito. Eu acho que com os trabalhos a ideia é de tentar mostrar o quão nós somos um povo que, de certa forma, tem muita história para contar, um povo que tem um povo trabalhador e muito sofredor, mas ao mesmo tempo consegue sempre ter um sorriso no rosto, consegue sempre vencer, se assim posso dizer. O angolano é um vencedor por natureza. Então, a ideia é de sempre trazer isso, é de sempre contar histórias e ter narrativas de pessoas que, de certa forma, sofreram, foram abatidos pela vida, mas mesmo assim não se deixaram a ficar por baixo e superaram cada desafio que apareceu por frente. Então, cada espetáculo da Palácio é uma vitória, de certa maneira. Sim, e nós inclusive, tentamos sempre, por mais difícil que seja a história que nós escolhemos tipo, contar, nós tentamos sempre terminar o espetáculo para cima, não deixar que a história seja mais um lamento, enfim, uma pode reclamação. começar e pode ser sobre isso, mas sempre tentarmos transformar aquilo em algo positivo. Então, nós sempre tentamos terminar dessa forma. Como é que vocês escolhem os bailarinos? Ou seja, alguma parte do trabalho é feita com eles? Obviamente a formação em várias técnicas, mas vocês fazem audições. E com quantas pessoas mais ou menos é que trabalham? Então, nós temos neste momento 10 bailarinos. Fizemos audições no início do ano, porque a Palácio agora já completou 5 anos e decidimos então acrescentar alguns integrantes na companhia. Tivemos 4 bailarinos que entregaram a companhia, infelizmente perdemos um deles porque questões de vida, mas continuamos firme e os bailarinos foram escolhidos. Eu vi alguns em festivais, vi em competições e vi que havia um potencial muito forte neles. Então falei com eles, disse, olha, tenho uma companhia, se quiseres, no início foi assim, se quiseres vamos dançar, vou trabalhar contigo, e foi isso que aconteceu, quase todos, ou seja, metade dos bailarinos que nós temos foi na base de eu chamá-los, convidá-los para entrar à companhia. E por sorte eles ficaram e têm crescido bastante, têm superado até as minhas próprias expectativas e estão a trabalhar muito bem, por acaso. Orgulho-me bastante dos bailarinos que nós temos, porque não foi fácil, obviamente, não foi só ok, vamos trabalhar e assim aconteceu e tá, não, foi muito Claro, difícil. até porque é preciso sobreviver como artista, não é? Absolutamente fundamental. As pessoas conseguem, em geral, sobreviver como artistas? Ok. Eu não gosto e gosto dessa pergunta. Enfim, é um pouco complicado, mas eu sempre digo, e em particular em relação à dança, eu sempre digo que é um pouco difícil responder essa pergunta porque nós hoje temos, sim, muita gente que sobrevive e vive exclusivamente da dança e estamos aqui nós que trabalhamos com isso a maior parte do nosso tempo. Temos vários colegas e vários amigos que só trabalham com dança e têm as suas coisas graças à dança. Mas, ao mesmo tempo, não é uma realidade de todos.
Eu acredito que eu nunca responderei que é possível sobreviver da dança em Angola enquanto não for a realidade da maioria. Não E a houver uma verdade, indústria. exatamente, porque não há um mercado trabalhado para as artes, para a dança especificamente aqui no país, e isso nota-se claramente, tipo, enfim, na falta de políticas culturais, enfim, de programas de incentivo e tudo mais. Então, é muito complicado nós hoje tipo, estamos a falar, não, é fixe, é possível é, mas é muito difícil e há muita gente, a percentagem ainda é muito baixita de pessoas que realmente vivem única e exclusivamente da dança e que podem dizer, olha, tudo o que eu faço é isso. Porque as pessoas, maior parte das vezes, são obrigadas a parar de fazer aquilo que gostam para poder tipo, procurar um emprego dito normal pelas pessoas comuns para poder realmente tipo, sobreviver. E então enfim, eu digo que não é possível sobreviver da dança em Angola, mas há casos Há particulares. casos. Todo o trabalho que vocês têm feito, obviamente, tem contribuído. Ou seja, como é que vocês avaliam o crescimento? Desde a primeira companhia de dança contemporânea, às ramificações, vocês conseguem sentir naturalmente uma evolução, inclusivamente na Palácio, nos projetos que vão querendo desenvolver, como, por exemplo, a plataforma Kijingo. Vamos falar a seguir. Como é que se cria este património de trabalho feito? Vocês têm um público que o reconhece ou é uma coisa que fica só para a comunidade da dança? Porque as coisas crescem, vocês vão fazendo, vão circulando, vão criando uma comunidade também com artistas internacionais. Miguel, queres responder? Podes falar. Eu acho que nós agora temos um público, não fica apenas pela comunidade da dança. Nós, felizmente, enquanto Palácio, já conseguimos criar um público. As pessoas muito facilmente veem um novo espetáculo a surgir, como Banana com Jinguba, que está a ser coreografado pelo Miguel e tal. Vêm um espetáculo a surgir e muito rapidamente estão interessados e querem participar e querem assistir, porque já sabem e já conhecem o trabalho da Palácio e então confiam em nós o suficiente para, independente de qualquer coisa, dizer, olha, eu vou estar lá, o que é muito bonito e nós agradecemos muito ao nosso público. Nós, claro, falou sobre a Companhia de Dança Contemporânea de Angola, que já tem 31 anos de estrada e é a primeira e a mais antiga companhia de dança contemporânea, mas nós também vemos que há uma desconexão dos tempos, de tudo que eu já estudei, de todas as pessoas com quem eu falo, e também pensando no antigamente, por assim dizer, havia um movimento de dança muito maior outrora. Havia as pessoas, em termos de criação, estavam muito mais ligadas e estavam muito mais presentes. A dança já teve um destaque muito maior do que tem tido hoje, mas nós também, e com a criação da Palácio e todos os outros projetos que estamos a tentar fazer e realizar, nós temos de alguma forma tentado voltar esse tempo em que a dança já esteve muito mais presente na vida de todo o mundo e eu acredito que está-se a começar a sentir esse novo borbulhar, né? Tipo, dança em Angola e graças a Deus nós estamos também tipo nesse meio, nesse núcleo de pessoas que estão a fazer acontecer e ficamos muito felizes por isso. Nós fizemos, como tem uma colega disse sempre, nós fizemos parte da geração da mudança. E estamos aqui para mudar realmente a forma em que o público em geral vai ver a dança, porque a dança ainda é muito banalizada no nosso país e não tem valor nenhum nos olhos das pessoas. Então, o que nós estamos a fazer, um faz aqui um bocadinho, o outro faz ali um bocadinho, e isso faz uma diferença enorme, porque quando for juntar isso tudo, dá uma coisa gigante. Então, fico muito feliz por fazer parte deste núcleo de pessoas que estão a fazer uma diferença em termos da dança em Angola. Acho que foi um dos meus objetivos quando cá vim. E é muito bonito de ver que, de facto, a Palácio também tem inspirado outros artistas e outros bailarinos a quererem ter mais companhias, a quererem ter espetáculos e a poderem
fazer mais trabalhos com a dança, porque de certa forma nós mostramos também que é possível, então estamos nessa luta, se assim posso dizer, porque realmente é uma luta ainda. Todos os dias. Yeah. Claro, vocês são de uma geração que já joga noutras plataformas, objetivamente a internet, as redes sociais, ou seja, tem um podcast, uma websérie que liga, que cria comunidade. Qual é o retorno que têm disso? Eu não sei se nós somos as melhores pessoas com as redes sociais. Não. Eu acho que não. Não. Nós somos muito bons com as redes Yeah. sociais. Nós podíamos hoje estar, se calhar, e aproveitarmos muito mais delas, né, da tecnologia, e de nós podermos estar em contato com o mundo todo e com as novas redes também que vão surgindo e poder criar essa comunidade virtual muito maior. Eu acho que a websérie, o Cenicamente, surgiu porque, pronto, era a época da pandemia e isso estava muito mais difícil estar fisicamente com as pessoas e pronto, eu vi aí uma oportunidade de poder continuar a falar com as pessoas, que eu estava em Portugal, o pessoal estava aqui e poder continuar a ter esse contato com o pessoal daqui e ao mesmo tempo podermos, dentro do contexto em que estávamos, poder discutir sobre aquilo que nós estávamos a sentir, né? Que podia ser melhor e podia ser mais e talvez criar também novas possibilidades. Já li tipo episódio a falar sobre o que seria, por exemplo, o teatro ideal, porque falta-nos realmente um teatro, sei Um lá, espaço físico? nacional. Sim. Sim, Sim. espaço físico. Nós ainda temos muito poucas salas de espetáculos em Angola e acho que tem, estão maioritariamente concentradas em Luanda, o que é muito triste também, num cenário de um país que tem 18 províncias e é gigante, é muito pouco. Então, nós vimos essa oportunidade em relação ao saneamento de podermos continuar a falar sobre essas cenas e estar mais perto dos outros. Mas a verdade é que nós podíamos ter aproveitado melhor esse espaço. Nós somos, se calhar, um pouco tradicionais nesse aspecto e nós queremos estar muito mais em contato e poder criar e estar com as pessoas fisicamente e tal. E às vezes esquecemos-nos um pouquinho da tecnologia, não temos tanta paciência para. Então, sei lá, Mas temos melhorado, por acaso temos melhorado bastante, né? Pois, eu diria que a pandemia, apesar de tudo, foi uma oportunidade para criar esses canais, ou seja, as pessoas existiam neles, era preciso aproveitá-los. Agora estamos um pouco mais isolados outra vez, não é? Se calhar não há tempo para estas coisas todas. Vamos falar um pouco do Kijinga, ou seja, parece-me que esta plataforma de dança quer alargar o seu horizonte. Ou seja, a comunidade tem sempre de crescer, não é? A Kijingo, eu estou-me a sentir a falar demais, mas a Kijingo... Vocês depois resolvem isso. Pois pá, a nossa relação é mesmo assim. Mas então, a Kijingo, e Kijingo, eu preciso contextualizar isso, significa honra, dignidade em Quimbundo, que é uma das línguas nacionais de Angola, e é a língua do meu povo, que é Ambundo, e nós tentamos, eu principalmente tento sempre trazer algumas coisas mais voltadas para aquela que é a minha tradição. Mas a Kijingo então tem o objetivo de ser essa plataforma que de alguma forma traz dignidade aos artistas e às suas obras. O que nós pretendemos com a Kijingo é ser uma convenção, porque é a primeira convenção de dança no país, mas que está aí para formar os bailarinos, para apresentar as obras e também para premiá-los, porque dentro do que é Kijingo existem várias ações. Nós temos o seminário, e depois são vários oradores a falar sobre diversos temas relacionados especificamente com o mundo da dança. Temos as oficinas e também uma masterclass, e as oficinas também são de diversos estilos de dança, e a masterclass normalmente sempre uma aula mestra mesmo maior e com o objetivo de criar coisas com os bailarinos. Temos também a competição de dança para diversos géneros, onde os artistas são premiados, e nós temos a gala de premiação, que no caso originalmente tem 11 categorias,
para poder premiar esse universo, porque às vezes as pessoas aqui pensam que, tu trabalhas com dança, então tu danças, tipo, dança aí, e é isso. É só dançar. Exato, mas esquecem-se também que existem muitas outras funções dentro do que é o universo da dança. Então, nós estamos aí para mostrar isso também. Como, por exemplo, a cenografia, a produção, etc. Exatamente, Certo. exatamente. Então, dentro da gala nós temos a produção do ano, nós temos a melhor direção artística, nós temos a melhor figurino, cenografia, enfim. E é tentarmos tipo, trazer aqui todo esse contexto que existe dentro da dança e de profissionais que trabalham com dança e poder dizer, olha, há um número de pessoas e há pessoas em todo o país que estão a fazer esse trabalho e merecem ser prestigiados, merecem ser destacados, né? Dentro do que é essa área. Mas, na verdade, nós estamos a falar da Kijingo aqui enquanto as ações e tal, que também tem as suas ações paralelas, como exibição de filmes de dança, documentários, videodança, enfim, e ações itinerantes também de intervenção nas ruas e isso, mas nós, na verdade, o que queremos, e se calhar eu pretendo muito mais isso, é realmente unir essa comunidade de dança, porque, como disse no início, parece-me que houve uma separação de tempos, tempo em que havia muito mais movimento e há hoje as pessoas a tentarem voltar a esse movimento. E como as pessoas de alguma forma parece que estão separadas dentro do que é essa comunidade da dança. Há pessoas a fazer muito individualmente, mas nós temos de começar a ser mais um coletivo. E então o objetivo da Kijingo é poder tipo, juntar esse núcleo de pessoas que está a fazer numa mesma plataforma e poder dizer, olha, aqui nós temos o espaço de mostrar o que são os nossos trabalhos e mais, ensinar aos outros que querem fazer também. Então, é chamar as pessoas que já estão a tentar realizar e dizer, olha, tu não precisas fazer isso sozinho, nós podemos fazer juntos e podemos passar. Então, é isso que é Kijingo, basicamente, é podermos realmente dignificar toda essa classe juntos. Miguel está a dizer que sim. Quer acrescentar alguma coisa? Não, era mesmo isso. Eu sinto muito. Aqui estou já agora. A Kijingo é mesmo da net. É mesmo da net. E eu sinto muito que ela teve essa necessidade de unir os vários géneros de dança, né? E porque aqui há os dos break, das danças urbanas, dança contemporânea, e não há essa fusão. Então é muito importante isso. Eu notei logo isso desde que ela me falou do projeto, e eu acho super bonito. E eu estou sempre aqui a apoiar e a dar, tipo, a net, vai, porque precisamos muito disso cá. E ainda há bocadinho tivemos a falar disso e eu disse, ela não, às vezes as pessoas não sentem a necessidade que há de ter coisas assim no nosso país, porque isso tem um poder enorme na vida de quem vai participar, na vida de quem faz dança e na vida de quem gosta de dança também. Então isso vai transformar muito mais aquilo que é o ser bailarino, o ser artista, vai transformar a vida de quem é o ser professor, vai transformar a vida de quem gosta de assistir dança, quem é uma. Eu não sei dançar, mas eu gosto muito de assistir. Então isso vai realmente fazer uma coisa grande e vai fazer muito barulho. Esse é que é o poder transformador da arte, não é? E o que nós queremos dela. Miguel, especificamente, a palavra é uma montra dessas coisas, ou seja, as pessoas podem, para lá dos espetáculos, podem ter uma aprendizagem aprofundada de todas elas. Todas essas áreas confluem para a criação de um espetáculo. Vocês têm ensaios abertos, estão disponíveis para as pessoas que queiram descobrir os bastidores? Por acaso, sim, temos tido os ensaios abertos, temos tido pessoas que pedem, por favor, quero assistir um dos vossos ensaios, fazer a vossa aula, e nós permitimos. Obviamente não é sempre, mas sim, permitimos, temos essa liberdade, damos essa liberdade às pessoas para poderem chegar ao espaço onde nós trabalhamos e fizemos aí a nossa aula. Então, yeah, estamos abertos para as pessoas que quiserem assistir e que quiserem ver como é que é fazer um espetáculo, como é que é o processo de criação. Por acaso também temos exposto um bocadinho daquilo que é o processo criativo do espetáculo que temos em cartaz, né, que é o Banana com Jinguba, nas redes sociais, no Instagram e na nossa página no Facebook, para realmente mostrar que tipo,
há formas diferentes de fazer as cenas, porque cada um é louco do seu jeito. Eu sou louco de um jeito completamente diferente da net em termos de criação. Então, mas resulta, o objetivo é ter o produto final. Então, é isso, é mostrar que de uma forma diferente vamos chegar ao objetivo. Qual seria o grande empurrão que essas loucuras combinadas precisariam agora num futuro imediato? Felizmente, nós temos, se calhar, toda a paixão e todo o desejo de materializar e fazermos da dança ou do universo da dança aqui em Angola, né, muito maior. E apesar de todas as frustrações que acontecem no caminho para que isso aconteça, nós não desistimos e nós continuamos a ter ideias e a criar projetos. Mas o impulso sempre é necessário, vindo também de outras partes, porque nós, enquanto Palácio Dance Company, somos uma companhia de dança independente e nós, de qualquer forma, temos pessoas que trabalham para a Palácio Dance Company e então existe sempre a necessidade realmente de impulso financeiro. Nós temos muita gente, muitos apoios, à Casa das Artes, nós temos muitos amigos, Visual Studios e pessoas que muito facilmente gostam do nosso trabalho e dizem eu quero trabalhar com vocês. Então, apoio em géneros, apoio, enfim, com material é tranquilo, é muito fácil de nós conseguirmos. Mas nós precisamos também de apoio financeiro, porque os espetáculos não se colocam no palco à toa, né? E nós ainda temos todas as necessidades de cenografia, de figurinos, de transportes, dos bailarinos que moram longe e são pessoas também que muito dedicadamente continuam a fazer parte dessa plataforma e continuam a fazer sacrifícios para estar aqui. Então, nós também temos uma obrigação com eles, né, um dever de lhes podermos retribuir da melhor maneira possível, porque também são, enfim, pais, mães de famílias, pessoas, enfim, que trabalham. Então, nós, nesse momento, uma coisa que realmente daria muito impulso hoje é nós podermos ter um patrocinador oficial da companhia para podermos realmente fazer e trazer, se calhar, os nossos trabalhos, as nossas obras com maior qualidade ainda do que nós já temos conseguido fazer até agora. Porque às vezes é mesmo só uma questão de não ter podido ir um pouco mais à frente, porque olha, o limite é mesmo aqui e nós não temos como ir mais para frente. Mas esse empurrão já abriria muitas mais portas e muito mais a nossa criatividade e muitas mais possibilidades. Dizer também que nós temos, como a Anete mencionou, a Casa das Artes, que é o espaço onde nós trabalhamos. E eles, desde o início, sempre abraçaram aquilo que é o projeto Palassa. Palassa que significa a esperança. E eles viram a esperança que há nesses bailarinos e nesses dois loucos. e acreditaram e acreditam até hoje e têm dado um apoio enorme. E temos trabalhado muito bem com eles. Já há 5 anos que temos essa parceria. Então é como projetos tipo estes que ajudam os artistas a irem um bocadinho mais longe. E com esta nota de desejo de profissionalização, porque é disso que vocês estão a falar, ficamos por aqui. Eu agradeço, desejo-vos as melhores venturas e agradeço imensa participação nesta nossa conversa. Obrigada. Obrigada mesmo por tirar este tempo para falar connosco e pronto, nós desejamos também sucessos, claro, ao projeto e à continuidade disso, que essa terceira série possa juntar uma série, a redundância, de artistas angolanos para podermos também falar um pouquinho sobre aquilo que é o nosso contexto. Né? Pronto, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.